Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para mais um episódio, né, desse bate-papo com os colegas médio atletas, coautores do nosso livro Médicos Atletas, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Bom, como vocês sabem, estou eu aqui com meu livrinho, todo rabiscadinho, prontinha, aguardando os meus colegas Ivan e a doutora Babi. Hoje eu tô com o time da natação. Também estaria aqui conversando conosco o doutor Leandro, mas ele teve eu acho que ele teve que dar aula, algo do gênero, e aí não teve como comparecer. E aí, assim como ele, a doutora Ana Simões também no dia da corrida não pôde. A gente está tentando realocar aí nas próximas lives, que já tá chegando, acho que a gente já passou da metade. Olha, já vi o Ricardo aqui, a Babi deve tá prestes a chegar. E o Ivan também. A Babi entrou, deixa eu chamar ela já. Gente, hoje, como eu coloquei lá nos stories, Oi, né? Mi, tudo bom? Oiê! Então tá bom. Quanto Tudo! tempo? Nossa, Quanto tempo! Eu tô não, tá travada ótimo. pra você? Não. Tá, se eu tiver, é porque eu botei no Wi-Fi. E aí Tá. aqui no Você Rio também, oscila vocês me pra avisam. caramba. Isso, vocês Se eu também, tiver, você me mesma avisa que coisa. eu tiro. Colocar um filtrinho aqui também, porque ninguém merece. Ah, eu Nossa, botei o da Aninha. Eu adoro esse gente, filtro da Ana. Eu fica fico com lindo. cílios Também sei, nossa, grandes. colocar qualquer um aqui, só pra melhorar a cara. Ixi, tá travando, né? Ixi, Maria, não, esse ficou Só pra muito. dar uma. Pode ir falando, eu vou tirando. Ficou. Tá, enquanto isso, o doutor Ivan também. O doutor Ivan tava prontinho, só que ele deve estar chegando. Enquanto isso, eu vou fazendo uma breve apresentação, né? Que eu fico aqui, Babi, com o livro, Ah, ó, bonitinho, todo bonitinho. Eu tá aqui. rabiscado. Essa lindeza. E aí, essa capa, né, que foi Foi uma muito surpresa pra legal. gente, foi muito legal, porque a gente fica Aham. com a nossa Não, e capa, a nossa personalizado foto, também, né? O né? Mas nomezinho, a eu nossa sempre, foto. Ficou demais. sim. Chegamos. O Ivan chegou. E eu gosto de falar sempre que Uhum. quem for comprar, né, tem a capa. Eu nem tô com o livro aqui, eu sempre esqueço de pegar. Mas lá no linkzinho tem, no link da bio. Sempre tem a capa, tá Legal. com a foto Exato. de Ah, todo mundo. Muito legal. tava aqui. Depois eu tava aqui agorinha. Eu Você não tem ele sei onde que aí? eu coloquei. Ah, Eu depois a gente. guardei. Eu peguei o meu e guardei os outros. Depois eu pego. Tudo bom, Ivan? Gente, agora que eu tô vendo a Só uma barriga! barriga predominante. Só uma barriguinha. Boa Boa noite, estão noite, me escutando bem Ivan. aí? Tá, tudo bem. Show. Tô Então sim, tá tô bom. sim. Bom, galera, o Leandro não pôde estar, né? Eu comecei falando sobre isso. Ele teve um probleminha aí particular, mas assim como ele e a Ana, também eu tô tentando Uhum. realocar para frente. Hoje a gente está com um time É. da natação, né? Pessoal que gosta de nadar. O bate-papo é tranquilo, é só mais para a gente estar contando para quem está assistindo um Sim. pouquinho da história de vocês. A gente não conta tudo, Não pode dar né? Para spoiler. gerar uma curiosidade, né? Mas assim, olha, eu vou falar que, por um lado, eu lia o capítulo da Babi chorando. Pelo Claro, outro, claro. de emoção. Pelo outro, eu Do lia Ivan. gargalhando o capítulo do Exatamente. Ivan. E eu ficava. Gente, ó, vocês são demais. Só vocês pra mim. E eu tô lendo, assim, Sim, para as lives, sim. que eu leio, aí fico lá e rabisco, rabisco. Vamos lá. Vamos. Bom, vou começar, tá? Vou começar com uma condução aí, mas é claro, vocês têm a liberdade Claro. de interromper e ir falando. É, no início do capítulo, né? Eu vou começar com a Babi. No início do capítulo, a gente tem uma breve apresentação. O esporte principal da Babi é natação, mas vocês vão ver ao longo do bate-papo Passei por vários. que ela fez É.
outros, inclusive um que eu sou suspeita a falar que eu Sim. adoro, mas lá na frente vocês vão saber. Uma coisa que mudou, né, Babi, na sua apresentação é o Mudou. seu arroba, não é isso? Aqui Mudou. tá arroba Babi Não, é só doutora Fernandes, não Bárbara é agora. mais. Ficou mais fácil. Isso, bom falar para quem tiver. Porque o livro, também repito sempre, foi escrito né, no ano passado, no início pegando Exato. aquele auge da pandemia. Então, quem for comprar agora, né, vai estar vendo a história recente, mas com esses detalhamentos. Babi, que é médica dermatologista Sim. e cirurgiã pediátrica. E vocês vão entender um pouquinho dessa história dela. Babi é palestrante e uma grande entusiasta à vida. E é verdade, eu conheço Babi presencialmente. Ó, essa daí é mulher guerreira. E eu também tô aqui com o Dr. Ivan, né? Que o esporte preferido dele, que ele se encontrou, e vocês vão entender. Só esse é uma paixão, é um vício, Nossa. é a que eu sou ultramaratona eu faço aquática. natação, que eu Que Meu Deus, eu imagina se não fosse isso. Não, mas ao longo do capítulo você vai vendo que ele é preguiçoso mesmo. Se ele preguiçoso é ultramaratonista aquático, Imagina gente, se não fosse. né? Com Vai à certeza. lua. Imagina se não fosse. E o doutor Ivan, o arroba dele mantém, que é o doutor Ivan Júnior, JR, né? É médico do esporte, médico ortopedista e médico do esporte. Eu não sei se continua como diretor médico do Nilotrauma, em Nilópolis, no Rio. E plantonista, porque nego acha que a gente não faz nada, só faz atividade física. Plantonista. Exato. Também em ortopedia e traumatologia em Angra, que é o paraíso de quem ama nadar em águas abertas, né? Sensacional. Bom, gente, eu tenho uma colinha aqui com um monte de perguntas, mas se alguém quiser mandar também perguntinha, pode mandar no balãozinho aqui do interrogação. Ai, meu Deus. Eu vou começar com a Babi, tá? Eu vou começar com a Babi porque... Por ordem alfabética, as meninas, né? Tá chegando o mês da mulher. Mulher, tá em minoria. Brincadeira. Prioridade da mulher, sempre. Não sei. Mas depois que eu começo, aí eu misturo tudo. Capítulo de Babi é um título que eu já conheço e que para mim é o que descreve ela e a vida dela, que é ressignificando o impossível. Não, eu amei conhecer, foi muito importante. A gente também vai falar isso aí, como a gente se conheceu. E eu vou começar lendo aqui um iniciozinho do capítulo dela, que ela diz assim: olá, meu nome é Bárbara, eu não tenho sotaque de Babi, mas eu vou ler com meu sotaque mesmo. Eu e Ivan com esse sotaque de carioca. Meu nome é Bárbara e contarei nas próximas linhas um pouquinho da minha história. Sou uma atleta um tanto quanto diferente dos demais colegas deste livro. E talvez de todos que você conheça. E justamente por isso, resolvi dividir o meu relato com vocês e mostrar como o esporte nos transforma e nos melhora sempre. Assim como fui inspirada por muitos, espero te inspirar a começar do jeito que for, como e quando for. Mas começar nesse mundo maravilhoso do esporte. E a gente começa a nossa live, né, nosso bate-papo assim, porque é exatamente isso que a nossa missão aqui, quando a gente se reuniu para estar escrevendo as histórias, cada um com a sua trajetória, inspirando quem for ler, inspirando quem já pratica, porque como eu já pratico, mas a cada história que eu leio é uma inspiração. E Babi conta que no início, né, quando ela era pequenininha, uma menina espoleta, que adora, sempre gostou de esporte. Ligada eu no 220, queria fazer também. todos. Queria fazer tudo. Vamos. Queria fazer. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo, vamos. É isso, né? E o muito legal que eu achei é que os dois, Babi e Ivan, eles falam isso nos capítulos deles. Os dois foram muito incentivados
pelos pais. Babi muito pela Sim. mãe, Pelo pai. né? E Ivan também fala isso, É, daqui a pouquinho eu seu vou pai falar. praticava, Pelo né? pai dele, muito legal. E eu acho isso, assim, de arrepiar. Babi que tá aí com baby na barriga. Menina, É menina. legal. menina, né? Mais uma. Então, já vai Com nascer certeza. assim, com esse incentivo, com essa história, e isso Sim. é fundamental. E Babi também Sim, fala isso no capítulo, né? Que se a gente tivesse desde o esse início. estímulo, né? Se todas as crianças tivessem um O estímulo e acesso, o exatamente. Eu acho que acesso, a falta muito ainda pra oportunidade, gente. né? Infelizmente, né? Hoje o esporte ainda é pouco acessível, né? Não é menos do que antes, menos do que vai quando nós éramos crianças, mas ainda eu acho pouco acessível. E aí, Babi, fala um pouquinho aí dessa sua Na infância, desses verdade, seus, vamos lá. seus Então, eu comecei, na verdade, que esportes. você até comentou da minha mãe, né? Primeiro esporte que eu tive contato foi o balé clássico, né? E porque Que acham que não é exatamente. esporte, mas é, gente. Sim, Movimenta, exatamente. dança, O que eu, e suor, eu né? considero assim, eu considero que foi extremamente importante, não só na vida pensando na saúde, como um todo, sabe? Como pessoa, porque o balé, assim como os outros esportes, mas eu acho que o balé ainda mais. A disciplina dele, eles são tão rígidos, né? Eles são tão rigorosos na disciplina, na hierarquia, que eu acho que aquilo te faz ser uma pessoa melhor, profissionalmente e pessoalmente. Então, eu comecei pelo balé, minha mãe colocou, e depois a natação entrou com aquela velha frase, né? Eu até coloquei no livro. Todo mundo tem que saber nadar para não morrer. Então, ela me colocou na natação por esse motivo, e aí fui ficando, né? E aí passei pelo handball, passei pelo vôlei, e assim fui indo. Acho que só nunca me aventurei no basquete, porque também, né? Seria um tanto quanto contraditório. E o handball assim, eu Se for amo falar assim, o handball, esporte né? que eu Eu mais fiquei muito tempo gosto sem é o jogar. handball. Eu adoro, sabe, a velocidade, justamente, né? A velocidade, eu gostava muito, mas acabei não conseguindo, não deu para eu continuar. E a natação, além de eu gostar muito, até depois aí que eu sofri o acidente, tudo, ela, para mim, é o esporte mais completo, onde eu melhor me encontrei e melhor benefício ela me trouxe. Né? É, Tipo o Ivan, né? O Ivan também se encontrou. Excelente. E aí, por falar de Ivan, vamos lá. Eu vou começar lendo também. Cadê aqui minha cola? Aff, mamãe. Aqui. Eu vou começar lendo também uma frasezinha inicial do Ivan, sabe? O capítulo dele se na chama minha vida. A Natação na Minha Vida. E é uma história essa natação na vida dele, sim, né? Ele fala assim: natação é estilo de vida. Sozinho Sim. ali, você e os azulejos. Ou o mar. Mas como isso se deu na minha vida? Bem, vamos lá. Quando eu era criança, meu pai, preocupado com a minha saúde, percebeu que eu estava acima do peso. E aí começa toda uma história de batalha do pai do Ivan, né? O spoiler gente, resumindo, Ivan era aquela Nada. criança que não queria fazer nada. 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 E eu achei sensacional essa história, essa trajetória. Por quê? Porque parece, assim, muitos têm a impressão, claro, que a maioria do movimento é aquela criança, Sim, né, que sim. quer tudo, quer fazer tudo, tipo eu, Babi, não sei o quê. Mas a gente pode saber, Sim, descobrir lá na frente algo que mexa com a com gente. E certeza. isso o Ivan mostra. Conta aí, Ivan, como é que você Cara, é era na sua complicado que quando eu infância? começo a falar é meio complicado, tá? Então, se eu estiver falando demais, faz assim que eu vou entender que eu tô falando demais. É engraçado Pode porque deixar. eu tenho 1,80, o meu pai tem 1,72, pá. Então, o meu pai, ele jogava futebol de salão, ele jogava society. Eu e meu pai, a gente nasceu numa cidade chamada Resende, que é do interior do Rio de Janeiro. E eu nasci em Resende, mas logo depois a gente mudou, eu mudei para Volta Redonda e depois mudamos para Nova Iguaçu. E quando eu era criança, já aqui em Nova Iguaçu, com 6, 7 anos de idade, o meu pai trabalhava na Telerge, né, que hoje nem tem mais.
E aí ele trabalhava na Telerge, e ele, por trabalhar na Telerge, ser meu pai era economista, mas sempre gostou muito de administrar as coisas. E aí ele falou, botaram ele porque a Telerge tinha um clube que era a Associação Social e Esportiva da Telerge, que era a ASET. E aí ele pegou a direção daquele clube e aí falou que assim, moleque, tu tem que fazer uma parada aí, tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que fazer alguma coisa porque tu tá muito gordinho, pô. E o meu pai sempre, desde novo, ele ficava lá em Resende, ele ficava em Resende. Colega, sua câmera tá ligada ainda, tá? Tá, Bárbara? né? Tá. Não, eu sei que tá. Apagou minha luz aqui, mas dá pra Pensei que me você ver, tivesse né? apagado a sua tela. Não, apagou a luz, acho que não. E aí, meu pai, como ele era moleque lá em Resende tem a AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, meu pai trabalhava como engraxate, vida complicada, trabalhava como engraxate, pá, mas ele sempre foi atleta, sempre jogava futebol, porque lá em Resende tem o Resende Futebol Clube, e aí ele treinava aquilo tudo lá, e ele era, porra, como é que esse moleque, que eu sempre faço tudo, jogo futebol... Não quer saber nada. Esse moleque não quer saber de nada, não, vai fazer alguma coisa. Sim. Todo pai Sim, quer, né, que meu filho vai jogar futebol igual a ele. Pai, pô, esse negócio de futebol não, pai. Pô, tem que correr pro lado pro outro, os caras vão ficar... não quero esse negócio, não. Eu sei que eu já entrei num, saí no outro, entrei num, saí no outro, e meu pai falou que assim, ó, fazia 2 aulas de futebol, fiz 2 aulas de basquete. Falei, não. Aí até que ele ficou bolado, né? Eu jogo futebol, você vai ter que fazer natação no horário que eu tô no futebol. Nossa. Como lá em casa é só sim, senhor e não senhor, e não senhor não pode também não, só se for pra concordar. Mas é sim, senhor, então é sim, senhor, né, pai? Tá bom, sim, senhor, você vai jogar bola, eu vou fazer meu futebol. Eu vou fazer minha natação. E aí, cara, eu achei interessante porque, né, é um esporte quase deitado, né, cara? Falei, já sou preguiçoso mesmo, pelo menos tô deitadinho. Pelo menos tô deitadinho. Isso é demais. Deitadinho ali, pronto. E, cara, continua. E a natação é sensacional, cara. Assim, natação, porra, eu me encontrei naquilo ali. E muitos amigos eu fiz, e até hoje, o pessoal que nadou comigo, enfim, tenho várias histórias para contar de coisas de natação, como é que isso aí me fez bem, como é que isso... Hoje em dia tem-se muito preconceito de que não pode falar de preto, não pode falar de... é negro, não sei nem como é que fala isso, vocês até me perdoem aí. É gay, é homossexual, não sei o quê. Meu amigo, eu nadava com uma galera que era a galera mais eclética do mundo. E nunca tive essas paradas de preconceito. Eu chamava o maluco do meu revezamento, fala aí, neguinho, vambora, neguinho, vamos ganhar essa parada. E era assim, sempre foi assim. Então, a natação me ajudou, além de tudo, a saber lidar com isso daí no meu dia a dia. E entram pessoas no nosso consultório, o cara chega, pá, com o cabelo assim, pois não, senhora. Aí o cara, beleza, o doutor me tratou de senhora. É senhora, irmão, o cara quer ser tratado como senhora, vamos que vamos, irmão, não tem nada a ver com isso. Então, a natação, o esporte, de uma maneira geral, como vocês estão falando aí, que não adianta a gente falar para o paciente que entra no nosso consultório, que a nossa ideia é estimular cada vez mais o esporte na vida do paciente. Não adianta eu chegar para botar aqui um jaleco, uma gravata, virar e falar que assim, não, você tem que fazer natação. O maluco vai fazer uma aula e vai meter o pé, irmão. O cara vai meter o pé. Eu falo pro meu paciente, você tem que fazer uma parada que lhe apraz. Tem que fazer uma coisa que faz você suar, faz o seu coração dar uma acelerada, mas você tem que pensar que assim, caraca, hoje é quarta-feira, eu tenho que ir lá, porque hoje eu tenho... O seu esporte, seja dança, que você vá por vontade, né? Não por obrigação. Exatamente. Não porque eu tô mandando. Quem sou eu? E isso que foi legal. Meu paciente, exatamente falo, isso. E aí ele vai, pô. Acho que é interessante isso aí. Essa nossa ideia de estimular o esporte, deixando o paciente escolher. Porque eu não tive muita escolha, não, mas graças a Deus meu pai me pôs e eu estou até hoje. Não, e isso que foi legal, porque porque assim, isso é uma realidade, né? A gente sabe. Ninguém nasce, nem todo mundo nasce apaixonado por esporte, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não gosto de nada, Michele. Poxa, exatamente essas palavras. Muito mais. E pronto, fica lá deitadinho, quietinho, né? É isso aí. Suar, e aí, fazer músculo. Mas aí olha como que... Então, mas aí olha como que um exemplo... Assim, não tô entrando no questionamento da imposição do seu pai, até porque eu sou assim. Eu sou assim com os meus.
Exato, mas teve a semente, brotou frutos bons. E aí, olha que legal que você fala assim, até porque para mim a natação sempre teve esse Isso, cunho, uma opção de lazer, um lazer isso. levado a sério por mim. Percebi que a obrigação havia se transformado em prazer, a ponto de o meu pai Era o usar contrário. isso como barganha. Se você não tirar Não nota tem boa no natação. colégio, não vai para natação. Com Muito legal certeza. isso, Não, né? vai ficar sem nadar, não tirou nota boa. Teve um ano que foi engraçado que ele virou, que todo ano eu ficava de recuperação em matemática. Todo ano. Na oitava série ele falou que assim, ó, a Michelle travou. É, Estão me voltou, escutando? voltou, voltou. Uhum. Eu tô legal aí? Tá. Aí, na oitava série, ele falou assim pra mim, ó, se você ficar de recuperação, fim de ano, né? Se você ficar de recuperação esse ano, você não vai pra casa da sua avó. Uhum. Estudei matemática pra caramba. Fiquei em português. Aí eu falei assim, caraca, ele não vai pra sua avó. Ah, minha mãe, você falou matemática, não falou nada de português pro moleque. Deixa o moleque. A mãe é mãe, né? É, E aí com o estímulo certeza. sempre teve de natação. Né, Babi? Sempre foi isso aí. E eu sou de uma época, não sei vocês, eu fiz faculdade em Volta Redonda. Lá na minha faculdade, era matéria obrigatória educação física durante 2 anos. Ah, sim, não. Na minha Então, era isso que eu ia Não. perguntar para a Babi. Isso que eu ia perguntar para, aliás, para os dois, né? Como é que foi a questão dos treinos, dos esportes durante a faculdade? Porque assim, eu sei da FOA, né? Isso. Foi FOA que você fez, né, Ivan? Porque o Fábio trabalha em Volta Redonda já há muito tempo e ele tem os alunos, né, da FOA. E eu sempre falo com os alunos, a Liga de Medicina Legal. do Esporte lá é muito forte. Provavelmente por causa disso. Eu, na minha faculdade, eu fazia o esporte tudo, mas assim, não tinha um incentivo como. Primeiro que não era obrigatório, segundo que era raro, a maioria que ia eram aqueles que eram vistos como povo estranho, quer treinar ao invés de beber, de sair para descansar, para barzinho, né? E eu ia perguntar para a Babi, como é que foi durante a faculdade, né, Babi? Essa questão dos seus treinos, porque você, depois que se encontrou na natação, você ficou. Na natação não, no handball, você ficou Não, no foi no handball, não colégio. foi? Que no colégio eu consegui Foi ser da. Foi no Era um handball no colégio, colégio e na isso. natação. Era um colégio, na faculdade. verdade, que esse sim te incentivava. E eu era, inclusive, bolsista, era um colégio super caro. Isso. E eu era bolsista lá por conta do esporte. E aí eu fui pelo range. Isso é Muito legal E também. aí eu fiz os 3 anos de range, fui da seleção da cidade lá, enfim. E eu era ponta esquerda, né? Rapidinho. E aí, na faculdade não. Na faculdade não era obrigatório também. Eu fiz em Santos, né? Não sei se vocês conhecem. Eu fiz em Santos e não era obrigatório. Aliás, não tinha nada a ver. Era atlética da faculdade, porque em São Paulo, né, é muito forte a intermédia. Eu não sei como que é aí no Rio, né? Mas Orém. Era então, Orém. Ganhei medalha de handball no Orém. Aí, Sei tá nem vendo? jogar, mas só tinha 8, acho que precisava de 8 e eu tinha que entrar. Foi obrigado. Tá certo. E aí, como a intermédia é muito forte lá, então, assim, a galera curte treinar por conta da competição, mas não tem incentivo nenhum. Pelo contrário, a faculdade, assim, até meio que recrimina, ai, tá lá no esporte ao invés de estar estudando, sabe essas coisas? Porque tem Eu vivi isso também. muito treino fora de hora. A natação era todo dia na hora do almoço, então vira e mexe chegava um pouquinho atrasado aí na aula. Então tudo isso era pesado, mas fazia parte, era uma delícia. Lá na faculdade foram Mas Lá na faculdade foram 2 Pode falar, anos Ivan. de educação física. Educação física. Obrigatório. Caraca. 2 anos de educação. Matéria que se não passasse, teve um amigo que ficou empurrando até o 5º ano. No 5º ano ele teve que fazer, porque senão ele não ia pro internato do 6º ano. Que isso. No 5º ano ele fez obrigatório. Nunca tinha visto assim, nenhuma faculdade com essa obrigatoriedade. Legal. Então, eu conversei com
um médico do Paraná, que ele Também. falou que lá no Paraná eles começaram agora na pandemia a Legal. colocar como matéria obrigatória. Eu também achei Exatamente. Mas sensacional eu eu sou na acho velho, né, faculdade de gente? Eu tenho medicina. 22 anos de formado, né? Nada, velha nada. Experiente. Não se entrega, Então, experiente. então eu sou da época do antigamente, entendeu? Eu sou da época. Eu estudei no colégio OSPB. Olha isso, oh, meu Deus do céu. Então eu me entregando aí, cara. Eu não sei nem o que é. isso? Entendeu? Vocês não são dessa época, não. Eu sou velho, 47 anos. É verdade. Ai, gente. Verdade. Deixa pra Não lá, se deixa pra lá. entrega, não se entrega. Ô, Babi, e vem cá. E aí você falou que fez durante a faculdade. E na residência? Aí eu fiz- Como é que foi? não, Você conseguiu eu fiz continuar? cirurgia Porque geral. você fez É. residência Aí de no R1, cirurgia, assim, isso. impossível, né? No R1 da cirurgia, ortopedia. Anestésio não fica muito atrás também, não, né? Porque é plantão em cima de plantão. É aquela Não. coisa, ou você toma banho, E cirurgia ou você também, come, ou a você ortopedia dorme. também não. Então, ortopedia, foi o que eu falei, nenhum de nós três aqui teve É. uma residência. Não é que É. nenhuma residência seja tranquila, mas são residências mais pesadas de carga horária, de hierarquia, enfim, né? E aí no R1 não dava, né? Porque ou você toma banho, ou você come, ou você dorme. É uma das três coisas. O treino não entrava ali. E aí já no R2, sim. No R2 eu voltei, na verdade. Mas aí é aquela coisa, né? R1, um monte de gente emagrece. Eu fui ao contrário. Eu engordei. Porque disciplina zero na comida. Eu sempre fui comilona, né? Mas aí eu parei de treinar. E comia o que é mais rápido. Você vai para lanche, vai para pizza, vai salgado, né? E aí eu engordei. Aí no R2 eu voltei, mas aí eu voltei assim, eu fiz na praia, né, como eu disse, então eu corria, né? Eu saía do hospital e corria na orla, fazia uma academiazinha, era mais assim, uma coisa mais tranquila. Aí já depois, no R3, aí eu voltei mesmo a praticar. Eu, na época Entendi. E você, Ivan? Eu simplesmente parei mesmo. Fiquei os 3 anos aí, zero. Aí essa história, né? Você é atleta, tá acostumado a treinar e comer. Equilibra a balança. Você Exatamente. para de treinar, Foi o que aconteceu comigo, né? Então, aí eu voltei a treinar porque eu tava pesando quase 100 quilos. Teve um dia que eu abaixei para examinar um tornozelo, a coluna deu uma pinçada. A lombar. Cara, aí começa a doer pinçada, tudo. eu dei aquela virada para um lado e pro outro. Não, vambora. Aí toca um, toca outro, toca um, toca outro. Cara, quando eu cheguei em casa, eu tive que ligar e pedir que assim, me ajuda a sair do carro, porque eu não consegui sair do carro. Isso. Eu levantei do carro, parecia eu tava tomando uma dura. Eu botei a mão aqui assim no carro, falei, aplica uma injeção aqui. Ah, mas eu não sei como é que é, não. Vem cá, ó. Pum, é assim, pá. É aqui. Aqui, ó. É aqui, é aqui. E aí tomei uma injeção, falei, irmão, para, não pode ficar desse jeito. Como é que... Não sempre pode. nadei, desde sempre, pô. Aí eu ainda tentei pensar, já cheguei a pensar, fazer algum outro esportezinho ainda, pá. Falei, não, natação, porra, vou começar a botar a cara lá no ladrilho, lá não vai dar certo não, vamos tentar outra coisa. Tentei um vôlei, fui num dia, o cara não foi, aí fui no outro, o outro cara lá marrento, pá, você falei, mas vou voltar pra dentro d'água mesmo, que é onde eu tenho habilidade. E aí eu descobri que dentro da piscina eu tava bem, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E era sal. Aí eu fui pra água aberta. Muito legal, muito legal. E aí eu descobri que o que acalma é água salgada, entendeu? É isso aí. E é verdade. Então, eu descobri que o que Adorei. é água salgada, não é água doce. Eu fui para águas abertas e tem 3 semanas agora, acabei de nadar 37 quilômetros em 11 horas e 5 minutos sem parar. Caramba, muito legal. Nossa, muito. Cara, muito. muita coisa. O amigo meu falou eu nado remando, eu não sei quantos quilômetros eu nado remando. Agora a Babi deve ter uma noção do quanto é na isso, verdade, né, Babi? eu tô afastadinha aí da natação, já tem um tempinho, né? O negócio da pandemia parou, aí começou a parar, pelo menos aqui, as academias de natação fecharam tudo. Aí depois eu voltei um tempo, aí eu substituí, foi quando eu comecei o Muay Thai, né? Comecei a fazer treino de Muay Thai, porque eu falei, parada não dá. Aí fui fazendo. Aí depois engravidei, mas eu tava conversando hoje mesmo com ela me chamou, a dona da academia lá que eu treinava, né? Quando você volta? Volta com a bebê. Eu falei, sim, assim que a bebê nascer, porque eu tô sentindo falta. Eu vou te falar que a única coisa que me incomodava na natação era exatamente essa solidão, porque eu falo pelos cotovelos, né? E eu falava, gente, é 1 hora que eu tenho que ficar quieta, obrigatoriamente. E aí onde a cabeça, né,
Gente, Imagina vai eu 11 horas longe. parado. Eu trabalho numa Meu rádio. Deus. Eu Meu trabalho Deus. numa rádio em Angra dos Reis. Eu falo o tempo todo. Para de dar Eu spoiler! falo Fala muito, pra cara. Eu falo muito. caraca! Eu Então, pô, também. eu fiquei 11 horas. Era Nossa meia hora Senhora. nadando e 20 segundos hidratando. Meia Aham. hora nadando, 20 segundos hidratando. E só. Só. E só. Os Você não 20 tem mais segundos nem o era que tipo assim. refletir, né? Eu olhava só pro cara e falava assim, irmão, em meia hora. Eu nadei quanto? E aí ficava lá, porque era uma garrafinha tipo squeeze. Aí eu fico lá fazendo um palmateiozinho aqui assim, jogando a aguinha pra dentro, pá. E aí, porra, e o cara falando, Ivan, ó, tem que bater mais perna, Ivan, ó, alonga mais o braço. Ivan, ó, tem Uhum. corrente a favor, dá uma acelerada pra gente aproveitar, porque lá na frente vai ter corrente contra. E, pô, e É. aí era 20 segundos que eu falava e meia hora nadando. Nossa. 20 segundos, meia hora. E aí, Que Muito. meu trabalho mental. Verdade. Isso é um tudo, cara. trabalho Tu pensa em mental. parar, tu pensa em desistir, tu pensa em Sim. falar que, meu, o que eu tô fazendo aqui, O que eu tô cara? fazendo aqui? Com Pra certeza. que isso? Pra quê? É. Aí tu fica pensando assim, porra, mas se eu for embora, se eu parar, porra, o barco, vou ficar no barco, irmão. Ah, eu não vim aqui pra desistir, não. Não, é Não isso vim aqui aí. pra desistir. É. Porra, No barco é treinava chato. muito. Eu tava num congresso em Maringá há 3 semanas antes de eu fazer o meu desafio. Eu acabava o congresso, paguei uma academia lá pra ficar treinando lá. Aí eu cheguei pro Que maluco, irmão, isso? vou fazer uma prova aí. Aí ele, qual prova? Não, vou fazer um desafio. Ah, mas é o quê? Eu 37 quilômetros. Ele, mas você não vai correr 37 quilômetros? Por que você tá nadando? Eu falei, não, eu vou É nadar nadando. 37 quilômetros. Aí o cara, irmão, correr 37 quilômetros é complicado. Você vai nadar? Eu falei, vou nadar 37 quilômetros. Ele, vai com Deus, irmão, vai treinar aí. Mas é isso aí. E assim É foi, muito cara. bom. E é desse Nossa. ritmo, eu adoro nadar, cara. É bom demais. Admirável. É muito bom, né? Não, muito legal, muito legal. E Babi começou falando aí. Eu comecei apresentando Babi como, não sei se vocês prestaram atenção, como dermatologista. Aonde que entra, né? Cirurgia infantil. Da onde que surge? Aonde que entra? então. Por isso que eu falo, né? Exato. Não, Babi, Ai, deixa Deus. deixa eu ler uma parte aqui para você introduzir Tá bom. essa história, tá? Babi fala assim num trechinho aqui do capítulo dela. Já vou entregar, mas aí você conta com mais detalhes, claro, né? Você fala resumidamente assim. Há 5 anos, sofri o terceiro e maior desafio. Não de carreira, não de esporte, e sim da minha vida. Sofri um acidente automobilístico, uma queda de moto em seguida de um atropelamento de ônibus. Isso me gerou 4 meses de UTI, 34 cirurgias e a amputação da minha perna direita. E agora? Sou cirurgiã. Como vou fazer para trabalhar? Vou perder 12 anos de estudos? É a mesma história do Jamais. barco aí, entendeu? Não fiz tudo Não isso vim para aqui ficar pra no barco. desistir, né? Não vim para desistir. É isso aí. Exatamente, Exato. foi isso aí. 5 anos atrás, 5 e meio praticamente agora, né? A gente estava de moto, foi a segunda vez, né? Porque como uma boa cirurgiã, um bom ortopedista, né? A gente não gosta de moto, né? Não. E aí era a segunda vez na minha vida e aí acabou acontecendo o acidente, a gente caiu. Eu tava na garupa, fui atropelada pelo ônibus e tal, e arrastada aí por 300 metros. Por isso que eu falo que a perna foi o menor dos detalhes, porque foi muito complexo o acidente, né? E aí, onde o esporte entrou mais uma vez, porque, como eu falei, eu tive que ressignificar, né? Tudo na minha vida, profissional, pessoal, tudo. E a natação se mostrou mais uma vez, assim, a que me abraçou, porque a água, é o que eu brinco, né? Que eu gosto tanto de piscina, porque eu gosto mesmo, porque eu já gosto, naturalmente, e porque eu consigo ficar sem minhas muletas, eu consigo ter minha liberdade de ficar livre. Parece ali, que tá sabe? voando, né? Aí eu falei, gente, né? Aí começa a academia. Eu fiz bastante academia no começo, que foi muito importante também, claro, pós-trauma, né? Fiz bastante academia, tudo. Mas a natação, ela é muito completa. Então, ela foi, assim, o que me abraçou mesmo pós-acidente e eu falo que me reabilitou de verdade a ser o que sou hoje, que eu tenho, graças a Deus, né? Devagarzinho, mas eu tenho muita independência com as minhas muletinhas aí. E eu falo que é pela força que a natação me deu, sabe? É um esporte completo, eu brinco, né? Todos são bons, mas a natação é um esporte que, pra mim, ela é muito completa e me favoreceu muito na minha reabilitação. Eu tenho um amigo que fala que o esporte, na verdade, a competição, você fez handebol, competiu, eu competi em piscina, eu competi em águas abertas agora.
Não sou o cara, mas um ou dois já me conhecem, já quando chega em alguma competição grande de águas abertas. Ela, calaca. Sim, É né? conhecido assim. Modesto. Assim, o Ivan tá aí. Que legal. Aí a galera já me conhece, porque eu falo muito, gente. Aí eu sou chato, entendeu? Eu falo pra caramba, eu não tinha nada. Nada, muito pra caramba. Então, pô, eu tenho um amigo que fala que a competição, né, do esporte, né, com a competição, ela ensina tudo pra gente. Ela ensina a gente a ganhar, ensina a gente a perder, ensina a gente quando a gente perder, maluco, por que eu perdi? Eu errei uma virada, eu fui jogar uma bola, a mão escorregou, porque eu não passei o negócio que tinha que passar lá na hora de jogar o handball. Lá, isso. Pô, tu fez um sub. Pô, por que eu peguei? Pô, porque eu não passei vaselina. Vaselina não, parafina direito na prancha. E aí escorregou, não peguei uma onda. Pô, isso você tá lá num plantão. Pô, por que você não vai fazer isso? Não, porque não tem um fixador externo, não sei o quê. Não, porque não tem. Não, vamos suspender a cirurgia por causa disso. Então, isso te ensina a lidar com as suas frustrações. Exato. Porque você perde uma prova de natação que você treinou, deixou de ir para uma competição, Cara, a minha prima, que eu amo de paixão, minha prima Martinha, porra, o Aguinaldo, o marido dela, porra, meu amigo pra caramba. Eu não fui no casamento dela porque eu tava de plantão. Porra, porque eu já era recém-formado, residente. E, porra, deu um plantão aqui e ali. Porra, deixei de ir no casamento da minha prima, porque R1 ninguém quer dar plantão lá, trocar o plantão da R1. Ninguém. Exatamente. E aí, porra, não fui no casamento dela. Então, e essa frustração? Porra, mas quantas vezes eu tava bem preparado numa competição, eu e não rolou. Fui lá, virei, errei a virada, o pé não encostou na borda, encostou, saí, perdi a prova. E aí? Exato. Vou me matar? Exatamente. Não. A competição, ela ensina até isso pra gente no dia a dia. Com essas frustrações do dia a dia, isso eu uso pra mim. Porque a gente perde alguma coisa, caraca. E aquela vez que eu treinei igual um louco e, porra, peguei um resfriado 3 dias antes da competição. Cara, e aí não fui bem, eu tava tentando respirar e não consegui, me deu febre, a minha mãe me tirou. Minha mãe me tirou de uma competição uma vez que eu ia pegar um índice brasileiro pra competição. Não, tá com febre, não vai competir. Não fui. E aí, dancei. E aí, vou me matar? Vou ficar revoltado com a minha mãe? E às vezes o ano inteiro, Isso né? aí ensina, a gente até, essa molecada aí que não compete nada, que não queria tudo, não dá valor aí a perder. Verdade. Não sabe como é que eu concordo. Cara, e quando eu perco, como é que é? Porque o molecada como que eu faço, tá perdendo. Né? O molecada hoje em dia só ganha. Só ganha. Aí. Então, pô, você... E aí? E essa molecada que só ganha, como é que vai fazer quando perder lá na frente? Quando o chefe, que é um idiota, que sabe menos do que ele, vai falar que assim, você não vai fazer isso. Mas por que? Exatamente. Porque eu tô mandando. E aí? Isso é muito importante, porque provavelmente, né, Babi, o esporte te ajudou muito nessa fase, né? Por conta da parte mental, né, psicológica, que o Ivan comentou. Mas também ela bota uma coisa assim que eu acho muito legal no capítulo. Ela escreve assim: mas a memória do esporte se tornou presente e os ganhos obtidos em tantos anos me foram extremamente úteis. Exatamente. Equilíbrio, força e vontade de me superar. Ensinamentos dados pelo esporte que me serviram para a vida. Falando, é isso aí mesmo, né? Quando você não... Que é isso que a gente faz, né? Puta, por que eu perdi? Eu me preparei tanto. E isso foi extremamente importante na minha reabilitação, sabe? Falei, não, calma lá, eu vou me superar, eu consegui, cheguei até aqui, é questão de tempo e vai. E a questão da memória, eu sei que é extremamente frustrante, né? Que a gente fala, para ganhar certo condicionamento, ali são meses, anos, para perder é uma semana, semaninha já né? era. Uma semana parada, você já tá ofegante, né? E tal. Mas, de certa forma, é um pouquinho mais lento, mas quando você volta com vontade, mesmo que você volta focado, gente, a memória é linda, né? Eu acho linda a memória muscular nossa que a gente tem, né? A gente consegue recuperar e pelo menos para mim, ó, minha personal aqui, acabei de ver, minha malvada predileta entrou aqui. Meu amigo aí que é tá judiando de mim. Acabou de entrar aí. Obrigadão aí, Renato. Tamo junto, irmão. E aí agora tô um pouquinho mais devagar, né? Com o barrigão aqui, o equilíbrio já tá meio alterado, os ligamentos estão bem frouxos, mas tá indo, tá saindo, não dá pra ficar parado. Mas é uma... Isso. Não, vai fazendo no seu ritmo, mas é uma fase, e é legal também falar, né? Não é doença, gente, não é doença, imagina. Né? A gente tem a nossa
A gente tem a nossa colega Sim. Andressa, que também está gestante, Sim, posta exatamente. lá, é muito legal. Não tem. Assim, eu vou falar agora da onde que eu conheço. Como que eu conheci Babi pessoalmente? Menina, o negócio é o seguinte: nas vésperas da pandemia, em março de 2020, 2 anos fazem, caraca. A gente estava lá, tem 2 né, anos já. Sim, tava lá e eu meio que dei fiquei meio mal, né, psicologicamente. Nada. Porque a gente não sabia de nada. E nem como que era, enfim. E aí a gente resolveu fazer uma expedição que, inclusive, vai rolar dias, agora, né? a segunda edição, daqui uma semana, que é a Expedição Médicos S.A. para Chapada Diamantina, do nosso colega Reinaldo. Muito, muito, muito legal. Eu não conheci. Não, meu filho, tem muita argila para tu subir. Tem. E aí, quando a gente 21. juntou um grupo, né, de 20 e pouquinhos, 21 médicos, e o nosso objetivo era estar percorrendo lá uns 50, 60 quilômetros de trilhas no meio da Chapada. E nisso a gente ia fazer uns atendimentos os atendimentos sociais, né? Cada um com a sua especialidade, enfim. Não deu. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer os atendimentos por conta da pandemia. Mas, Babi, eu nunca mais vou me esquecer da cena que eu vi Babi subindo. O início da trilha íngreme lá, aquela argila que tava úmida lá, escorregando com o meu tênis cheio de travas, né, de trilha. Babi, aquela hora, eu confesso que eu falei assim, eu sempre faço isso, né? Onde eu vou, eu sinto, né, o terreno ali com a muleta, né, para ver se escorrega, se não escorrega. A hora que eu fiz escorregou, eu falei, nossa, né? Jesus, vamos, estamos aqui, não vou ficar no barco, né? Então, não vamos ficar no barco. A gente não veio para ficar no barco. Exatamente. Então, vamos. Demorei, cheguei bem depois, mas foi, deu certo, foi demais. Eu tô ansiosa para ver o Renê, gente. Eu tô super ansiosa. Boa. Não é, gente. Renê vai, Renê que eu fiz. Não sei se o Ivan conhece, o Renê conhece, Ivan. O Renê Campos, ele foi medalha de bronze, né, no remo, né? Isso aí. Na Paralimpíada. E ele é médico também. Cadeirante. Ele também tem uma história também cadeirante, tem uma história. Tem uma live lá no YouTube que eu fiz com ele do movimento, uma live do YouTube do movimento. Muito legal. A história dele muita superação, e ele é um homem de muita garra. Eu também tô super. E eu também tô bem ansiosa para saber como é que vai ser essa. Muito legal. E apesar de todos os percalços, para todo mundo teve nessa expedição, né? Nessa primeira expedição, todo mundo teve a sua batalha interna, seu desafio. Foi punk, mas todos chegamos no fim, né? E depois a gente chegou lá no final, na piscininha, depois de 4 dias só de ralação. Curti. A gente teve um pouquinho. Exato, um em brinde Lençóis, final. Foi muito bom. Foi muito legal. Não, a expedição... Para conversar, né, a expedição, assim, para mim, eu acho que de desafio físico foi a maior que eu tive até hoje, assim, né? Foi bem desafiador mesmo treinando antes. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, chegando lá foi totalmente diferente. Mas um monte de gente fala, mas por que você foi, meu Deus do céu? Eu falei, eu fui pra mim. Eu precisava passar por aquilo, sabe? Para eu me sentir bem, para eu me estimular a ter novos desafios e assim por diante. Lembra que eu falei que eu não estava aqui para subir no barco? Então. O dono do barco acabou de chegar aí agora. Esse Fábio Righetti aí, ó. Ele é o Fábio Righetti aí, ó. Fábio Righetti. Ele é que é o cara do barco. Dono do barco. Dono do barco. Ele é meu amigo pra caramba. A gente já deu uma volta nadando na Ilha Grande e ele nadando do meu lado. Que legal.
Muito Esse é massa. fera, esse é fera pra Muito caramba. legal. Nadar em água aberta eu tenho vontade. Isso eu nunca fiz. Nunca fiz. Porra, Aí, Ivan, Colocar só aí, aí Ivan, vir. vamos como convidar. Marca, na vinha do Rio de wishlist lá, Janeiro. né? Você é da onde? Irei. Eu moro em Campinas, São Paulo. Pô, pertinho, Ilha Grande. Você conhece a Ilha Campinas. Grande? Não conheço. Cara, é Não oportunidade conheço Angra, não Não conheço conhece, não? Ilha Grande, acredita? Depois Tenho que você ir. entra. Esse desafio que eu fiz é de uma É. associação de natação lá da Ilha Grande, chamado BISA. Tá. Big Island Swim Association. Ela tem 5 provas: 18, 25, 37, 48 e 85, que é a volta da ilha. Eu fiz a de 30. Eu fiz a de 85 em revezamento e fiz a de Nossa. 37 sozinho. É. Mas a de 16 é num lugarzinho abrigado, maravilhoso. Vai sair de dia e vai chegar de dia. O barco ali do teu lado, uma lancha ali. Porra, é segurança total. Legal. Tanto é que eu fiz 2 provas com os caras já. E, pô, eu indico demais ali fazer uma natação em águas abertas ali, com pessoas de confiança. Que nem eu indico pra caramba essa bisa aí, cara. Vale a pena Que demais. legal. Vale a pena Bom demais. saber. Depois eu vou Colocar na mostrar lá o listinha arroba aqui. lá. Pode? Legal. Vale a pena pra caramba. A Babi vai colocar na listinha junto com a Aí, corrida. Babi. Ainda tá de pé, Babi? Tá, Que vocês puxando tá, pra mas ela, tá em puxando processo. Não, tá em processo porque aí envolve outras coisas, né? Eu tenho que adquirir a prótese e a lâmina, né, da prótese. Então a corrida tá, Sim. porque é uma vontade que eu tenho, tipo, é tipo a expedição. É uma satisfação. Eu tenho vontade, eu falei, eu quero voltar Sim. a correr, sabe? Dá aquela sensação. Porque isso é uma coisa, né? Eu acho que vocês dois são meio que parecido comigo nesse perfil. Então, isso foi um acidente, né? Porque eu falo que foi tipo uma coisa do mundo, assim, desacelera, sabe? Cara, Aí, às vezes, eu falo, meu exatamente. Deus, é tudo devagar, Exatamente. nem eu tenho paciência. Então, eu falo assim, que a vontade de correr, claro, pela corrida em si, porque eu gostava de correr, né? Mas é pela aquela sensação de velocidade, sabe? Eu tenho vontade. Então, falei que eu vou, se Deus quiser, daqui a um tempinho adquirir a lâmina e aí vou tentar correr. Até lá faz a natação, pô. Ah, então Exatamente. Não, a natação não faz ser substituída. São coisas associadas, complementares. Daqui Tá a pouco, vendo? Babi triatleta. Já tô Você vendo. sabe, Já dá pra fazer você um sabe doado. que bicicleta é a única coisa que eu não fiz, assim, não me arrisquei, porque a prótese de lâmina, né, eu não tenho, como eu falei. Mas uma vez eu comentei na clínica onde eu faço e ele me emprestou por uma semana uma lâmina lá. Porque eu queria. Meu coto, E aí, Ivan, como é que você foi? que é ortopedista aí, né? Eu tenho um fêmur bem curtinho, né? 20 centímetros só. Minha Então eu não biarticular. sabia se ia conseguir, né? Encaixar a lâmina e tal. Porque, obviamente, né, eu não consigo fazer aquela marcha para frente. Eu meio que basculo, né? Então não sabia. Aí ele me emprestou por uma semana e eu consegui. Então, tipo, eu fiquei super empolgada, sabe? Fiquei muito empolgada. Mas, enfim. E aí, eu nem sei porque que eu falei isso. Eu falei negócio da prótese. Da bicicleta. Da bicicleta. Porque eu falei Bicicleta é a do única coisa que eu triatlo, não né? fiz Bicicleta. pós-acidente. Eu amava também, mas eu tenho medo. Eu tenho um monte de amigos. Eu falo que é o único medo que eu tenho pós-acidente. Eu tenho vários amigos amputados que andam de bicicleta. Sem prótese mesmo, sabe? Porque eles falam que é mais fácil do que com a prótese. E eu tenho medo. Eu já vi aqui no Rio. Pô, aí no Rio tem dois amigos meus. Um Ricardo Gauer, que ele é amputado transfemoral e ele faz crossfit. O cara é monstro. Depois, eu mando o arroba dele. Ele é assim, um monstro mesmo. Manda. E a outra, a Dani, também. Só que agora ela tava grávida, ela teve bebê, então agora ela tá paradinha. Mas os dois, assim, são feras. E ele anda de bicicleta pra caramba. Eu falo que eu tenho vontade, mas eu ainda tenho medo. Eu não sei. Medo, acho que do equilíbrio, sei lá. Mas eu vou fazer ainda. Porque é uma sim. etapa, né? É uma etapa. Tem que preparar e ir. Exatamente, com certeza. E olha só, a gente está falando de competição, de provas, mas tem um tal de um negócio aqui que o Ivan escreve que é tomar uma canja, Ivan. E que prova é essa 14 bis que é tão falada, né? Porque 14 avião. bis era Exatamente. Lá em Santos tem
Tem a base aérea de... A base Aí, aérea de terra. Santos. É. Então, tem a Fez a base aérea de faculdade. Santos lá, e, ó, Rafael, Maia Tem. Rafael, acabou de entrar aí agora. O Renato Gomes acabou de falar aí do chão não passa, porque ele acabou de tomar um tombão, fez uma fratura de punho. E ele fez uma fratura de punho. Ele Não, tá mas treinando pro triatlo. mas é daí meu medo. Olha só, eu acho que é o medo da. Eu falo que eu tô ficando velha e tô ficando medrosa. Porque eu falo assim, meu, se eu cair e quebrar o punho, eu não ando, normal. porque eu preciso do punho pra minha muleta, entendeu? Então é daí que vem meus medos. Pra Eu falo, muleta. gente, e agora, sabe? E Difícil ficar velho. esse Renato, ele vai pra Áustria agora fazer o Iron lá. Ele é Que legal. fera. Ele Que é legal. fera. E esse que acabou de entrar agora também é o Rafael Maia. Maneiro. O hashtag 01 do revezamento Ó, lá. Ele viu tá ele, ó, acenando Rafael aí. Maia. E essa prova, essa você falou da canja aí, a gente, quando a gente faz ultramaratona, bom, maratona em natação, em águas abertas, é uma prova de 10 quilômetros. Assim como na corrida, uma prova de maratona são 42 quilômetros, uma prova de maratona de natação são 10 quilômetros. Uhum. E lá em Santos, que sai de Bertioga e vai até Santos, tem uma ultramaratona que são 24 quilômetros, ou seja, são Nossa. 2 maratonas e meia, quase. E meia, Exatamente. Então são 2 maratonas e meia. A grande vantagem é que o Rio é meio que a favor. Mas só que o Rio, ele vai e volta. Que assim, então, se você não chegar nessa ponta de cima com a maré enchendo, você vai pegar conta. Então, tu tem que chegar lá na hora certa para poder voltar. Então, é uma prova que a gente faz, que no primeiro ano que eu fiz, o Rafael, eu falei para ele que assim, Rafael, você já fez ano passado. Pô, me dá uma moral, cara. Eu não sei. Não, Ivan, olha só. Vamos ficar tranquilo. Tu vem junto comigo. Pô, a gente vai nadando junto, não sei o quê. Pô, não, lá não é pó, não. Lá é um tiro de canhão, o tiro de largada. É um tiro de canhão, porque a parada é meio que organizada pela aeronáutica. Aí tem um componentezinho dele. Aí a largada... Maneiro. 3, 2, 1. Bum, aí o tiro de canhão. Aí todo mundo vai pra dentro d'água e nada 24 quilômetros. E aí ele falou assim pra mim, Ivan, vamos. Só que eram 200 pessoas, filho. Eram 200 pessoas. Gente, só de homem. Ainda tinha formigueiro ainda. aquático. E aí eu falei, cadê que acha, Rafael? Não, Rafael, para tudo lá. Meu amigo, na largada, meu amigo, vai um pra cada lado. Se vire. E aí eu me perdi do cara, ele foi daqui pra lá, para não sei o quê. E no final dessa prova, quando você chega lá, graças a Deus acabou, 5 horas e meia de prova, tem a tal da canja. Então, só come a canja quem chega lá no final. Se você finalizou. Ganha a medalhazinha de que terminou a prova. Caraca. Recebeu sua medalhinha de quem terminou a prova. E aí você come a canja. Eu, nas 2 oportunidades que eu nadei, na minha categoria eu fiquei em terceiro, tanto em 2018 quanto em 2019. Que legal. Eram 200 participantes, 200 homens mais ou menos. Eu fiquei em 13º no primeiro ano e 18º no segundo ano. Então, e aí dentro da minha categoria, que na época era 40 mais, agora eu tô na 45 mais, eu fiquei em terceiro lugar nos 2 anos, na minha categoria. Top. Então, pô, aí eu fui lá e ainda comi 2 potinhos de canja. Valeu o troféu dela. Então, a galera de Águas Abertas que faz a 14 bis conhece essa história aí de que para comer, então, comer a canja é chegar no final da 14 bis, que são 2 maratonas e meia. 2 maratonas e meia, legal. Por mais que seja Maneiro. a corrente a favor, por mais que tenha um barqueiro é ali do muito lado, puxado. É puxado. E eu costumo falar, eu fiz 2 14 bis, que nem eu falei. E fiz essa prova de 37 quilômetros. Eu costumo falar que quando você faz águas abertas, essa daí, quando você for fazer, bota isso na sua cabeça. Você tem que olhar para o barco, e tem que ter uma pessoa ali que você confie e que você esteja ali, porra, porque aquele ali é o meu amigo, e aquela pessoa que tá ali, estimulando, tá ali para me ajudar. Verdade. Ele saiu da casa dele lá para poder, porra, estar aqui me dando essa moral. Podia estar lá na casa dele. Exatamente, fazendo o que quiser. Ou o seu treinador, ou uma pessoa que treina contigo. Nessas 3 provas que eu nadei com o meu barqueiro, foi o Fabrício na primeira vez, da 14 bis. Na segunda vez, o Fábio foi meu barqueiro, apesar de nadar mais do que eu. Ele acha que não, mas o Fábio nada mais do que eu. E aí o Fábio... não sei nem se ele tá aí ainda. Mas o Fábio nada mais do que eu, mas ele foi meu barqueiro na segunda 14 bis. Aí, ó. Aí, não é qualquer garrafa PET que termina, não. Porque mesmo com a corrente a favor, são 5 horas nadando, filho.
Sim. São 5 horas fazendo uma atividade física ali que, pô, você tem que tirar ali. Intensa, né? Garrafa para vender ali, para poder fazer aquilo ali. Então, na 37 quilômetros também, que seriam quase 4 maratonas direto sem parar, eu chamei o Fabrício. Fogo. Eu chamei o Fabrício. O meu treinador não pôde ir por problemas pessoais. E aí eu chamei o Fabrício. Fabrício, eu preciso de você. E aí o Fabrício falou assim, doutor, tô contigo. Tu é parceiro, eu tô contigo. E cada vez que eu nadava, ele tava ali do lado do barco com a mãozinha dele para trás, olhando para mim. E olhando para mim. Teve uma hora, uma não, 2 vezes, durante esse percurso de 37 quilômetros, que eu parei de nadar. Cansei. Parei de nadar. Não era minha hora de nadar, não era nada. Eu simplesmente parei. Exato. Aí eu cheguei e eu nadando, tchá, 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 tchá. Aí eu parei de nadar. Aí o Fabrício já tava de olho. O que tá vendo? Aí eu parei pra ele. Ah, cansei. Cansou o cacete. Vambora, vamos nadar. Você não tem direito de casar. E aí eu lembrei do Rafael. Que o Rafael fala que esmorecer não é uma opção. É isso aí. Quando você faz para uma competição dessa daí, de fazer uma ultramaratona, você tem que ter... Cara, você tem que ter essas paradas na cabeça, porque você tem que ter o cara que treina contigo, porque senão você... eu vou lembrar do meu pai. Meu pai treinou... beleza, é verdade. Dar aquela moral, assim, mas a hora do perrengue mesmo, meu pai não sabe como é que é né? ralar, sentir essa dor que eu tô sentindo no ombro e esse cansaço aí que a gente tem. Você tem que lembrar da galera que rala ali contigo e, porra, vai. E aí, porra, beleza. Abraça o pai, abraça a mãe, abraça a família. Mas na hora. É brabo o negócio. Maratona, o pau comendo, você cansado lá, você tem que lembrar: é do Rafael, é do Fábio, é do Fabrício, é do Diego, é da galera. Vamos começar a falar nome aqui, vamos ficar falando aqui o dia inteiro. Dos treinadores, logicamente, mas, poxa, é muito boa a sensação de depois que você chegar, que a gente sai de uma praia e chega na outra praia. Tanto na legal. Quanto no desafio. Quando você chega... Muito maneiro. Assim, eu consegui. Essa satisfação, né? Não é pra ninguém, né, cara? Aí o pessoal pergunta pra mim, quanto em dinheiro você não é pra ganha? ninguém, exatamente. É pra si. Um troco aí. Foi o que a Babi falou na Então, expedição. troco, filho. Exato, e é só pra... pessoal. Eu não tava lá pra provar nada pra ninguém. Eu tava satisfação. De tanto que eu gosto de nadar, eu vou lá e, vou pra aquele lugar que eu vou nadar pra caramba com pessoas que eu confio, que é o pessoal lá da praia, lá da Navegante, lá que eu nado, o pessoal daqui da Saúde 2000 que treina aqui, é o meu treinador daqui de Nova Iguaçu, os meus amigos tanto da piscina quanto da praia. Só tenho a agradecer a todos eles, cara. É muito maneiro isso. Muito legal. Eu falei que eu falo muito. Olha, gente, por falar em agradecer, são 9 horas. E, não, eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada, né? Uma pincelada na história de vocês, uma pincelada também na importância, né, do esporte na vida das pessoas, na vida do profissional de saúde. Eu vou finalizar, eu separei aqui 2 trechinhos aqui do capítulo de vocês. Eu vou finalizar lendo. E quando eu terminar, eu vou pedir para vocês mandarem, né, darem um recadinho final para os nossos colegas que talvez não entendam ainda a importância. A live vai ficar gravada, então talvez assim estejam precisando daquele estímulo, um empurrãozinho, ou mesmo para até os colegas que já têm algum esporte, mas que a gente sabe que as fases da nossa vida profissional, né? Cada fase da nossa vida cansa, às vezes desestimula, enfim. E também um recadinho para os seguidores, para os pacientes, né? Que estão aí assistindo e que talvez queiram adquirir o nosso livro para conhecer a nossa história, a história dos 23. E agradecer vocês dois. Muito obrigada por essa 1 hora que voou igual vocês nadando aí. Eu que tenho muito a agradecer. Porque muito obrigada mesmo. Primeiro por aceitar, né, essa parceria. Ai, que linda a tua capa. E por também estar aqui. Lindona. Ei, Fábio. Tinha terminado de maravilhosa. Toda descabelada. Mulher, meu Deus do céu. Lindo. Fala aí, Babi. Deixa lá. Não, deixa eu ler o trecho, calma. Deixa eu ler o trecho. Vamos lá.
Ó, vou finalizar aqui com um trechinho. É que vocês escrevem muito bem, gente. Tá vendo? Médicos e escritores. Ó, a Babi fala assim, ó. O dela são vários mini parágrafos que eu vou ler rapidinho, ó. E no fim, é isso que quero também. Mostrar ao mundo o poder transformador do esporte. Mostrar ao mundo que deficientes físicos podem sim ser atletas de alto nível. E principalmente inspirar pessoas a saírem da sua zona de conforto. Não existe tempo certo, não existe local certo, fase da vida, condição física. Existe vontade de dar o pontapé inicial. As limitações estão na nossa mente. Mais uma vez, digo, tudo é questão de prioridade. Quando a sua vontade de superar for maior que a sua preguiça de começar, não haverá mais limitações. Tudo na vida é aprendizado. Você uma hora vai aprender. Seja pelo amor ou seja também. pela dor. Tudo Eu falo na vida isso direto assim. para os meus filhos. Seja por vontade própria de melhorar tua saúde, seja para correr atrás de um prejuízo já na doença. Mas você irá aprender. E você só descobrirá o quão forte você é quando ser forte for a sua única opção. Eu falo que Fala essa aí, minha Babi. frase aí, eu falo que é relacionado ao meu acidente, né? Muita gente me pergunta isso, gente, mas como você consegue ser tão forte? Eu falo, gente, quando você só descobre quão forte você é, quando ser forte é a sua única opção. E é aquela coisa, é pelo amor ou pela dor. Então, foi pela dor no meu caso. Mas graças a Deus, o esporte sempre existiu na minha vida. E assim, né? Então, um recado aí, ó, aos nossos colegas de profissão, né? Eu acho que a gente, independente da sua especialidade, estamos falando de saúde, não importa qual é a nossa especialidade. E não existe um exemplo maior do que nós mesmos. Não adianta eu, né, falar para o cara fazer, sei lá, faça dieta e eu com um hamburgão aqui todo dia à noite, não é verdade? Então, assim, como que você vai falar de saúde se você não cuida da sua? Como que moral que a gente vai ter? Então, eu acho extremamente importante. Não precisa ser um atleta de alto rendimento, que nem o nosso colega ultra, né, maratonista. Mas, assim, você precisa se movimentar e precisa fazer o mínimo para a sua saúde estar legal. E para os pacientes em si, né, eu vi aí um monte, fiquei bem feliz aí, vários pacientes meus aparecendo. E eu acho que é isso, eu fico muito feliz. Eu sempre comparo até os tratamentos de pele sempre com o esporte. Você não vai conseguir um rendimento muito legal, você não vai conseguir resultados legais treinando uma vez a cada 15 dias. Aí eu brinco, né? A mesma coisa é a pele. Ou você segue direito o tratamento que eu estou te passando, você não vai ter resultado, né? Então, eu acho que assim, o esporte, acima de qualquer benefício, eu friso muito isso, porque para mim foi importante e eu quero passar para minha filha também. É a disciplina, a importância da disciplina, sabe? Eu acho que ensinar a perder, que nem a gente conversou sobre isso, a frustração, lidar com frustração, é a disciplina e que você só consegue bons resultados na vida, seja na prova, ali na escola, né? Ou seja no esporte, em qualquer coisa da vida, se você tiver disciplina. E o esporte eu acho muito importante para isso. E a partir do momento que você consegue ver aquele benefício que ele te deu, aí você não larga mais, né? Porque aí você vê que valeu muito a pena, né? Todo o seu esforço e todas as suas horas, né, dedicadas a ele ali, que não foram desperdício, pelo contrário, foram investimento, né? Excelente. Excelente. Muito bom. Ó, Ivan fala assim, ó, vou finalizar agora com o capítulo do Ivan, ele fala assim, o que eu quero mostrar aqui é que sempre tem um tempo para treinar. Mesmo tendo uma vida normal de médico, com plantões, ambulatórios, cirurgias, pós-operatórios, clínicas, funcionários e a rádio, né? Como ele disse, né? Ele trabalha na rádio. E trabalha mesmo, gente, porque eu fui lá na entrevista com ele. Que legal. E aí, para quem não sabe, o nome da rádio é Rádio Costa Azul. Costa Azul, né? É Rádio Costa Azul, o programa é Endorfina Costa Azul, muito maneiro. Isso. Sigam o Instagram, muito legal. E aí ele finaliza, a última frase dele é exatamente o resumão aí de tudo. Para terminar, uma vez eu li uma frase.
Você só se Não arrepende vai. do treino que você não vai, quando não vai. É isso aí. Então vamos. Convite, né? Fala. É isso aí. O cara que é bom em dar desculpa É. não é bom em mais nada, né, cara? O cara, não vou hoje, hoje é segunda, hoje é sexta, hoje tá sol, hoje tá frio. Meu amigo, vai, irmão, vai. Vai, é paciente, é meu filho. Eu falo pro meu filho, eu falei, meu filho, você acha que pra eu treinar, pra fazer essas paradas aí de 37 quilômetros, você acha que eu fico em casa coçando, fazendo nada? Não dá. Tem que treinar, pra você tirar a nota É. da tua prova, tu tem que estudar. Exato. Tudo tem que fazer, tem que dar a sua gotinha de suor ali, dar a sua vontade de estar ali, isso aí. tem que botar um objetivo com aquilo que eu falei, tem que dar o prazer, tem que lhe dar prazer, entendeu? Fazer alguma coisa que lhe apraz. E eu falo para meus pacientes também, tem que fazer, se quer fazer natação, faz natação, quer dançar, vai dançar. Eu fico muito feliz de ter tido os amigos que eu tenho aí na natação, aí, de ter tido o meu treinador lá de Nova Iguaçu, lá, o Júlio, que ele eu sei que já está acabando aí, mas ele é um cara que está presente na minha vida há 40 anos. Eu comecei a nadar com 6 anos de idade. Então, há 41 anos eu conheço o Júlio. Ele, há 5 ou 6 anos atrás, ele teve um acidente na casa dele lá, que a casa dele pegou fogo. Ele ficou com 85% do corpo queimado. Eu fui no Quintadora, um hospital que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu fui no Quintadora, eu cheguei lá, eu só o reconheci porque ele estava com o pé pro lado de fora do lençol e eu lembrava que ele tinha uma queimadura no pé, porque ele estava todo enfaixado e o chefe do CTI tinha sido da minha sala na faculdade. Aí eu falei com ele, irmão, como é que tá o meu amigo aí? Aí ele falou assim, Ivan, amanhã ele vai pro centro cirúrgico para amputar os 2 braços. Puta. Caraca. Punk. Aí você lembra do cara do lado da piscina com um cronômetrozinho na mão, pegando o seu tempo de 25, de 50, e o cara sem os 2 braços. Graças a Deus, ele hoje ainda é meu treinador e ainda tá com o cronômetro, porque os 2 braços dele ainda estão lá, porque graças a Deus não amputaram os braços dele. Que massa, que massa. Então, o cara é meu treinador até hoje. É meu treinador até hoje. É meu amigo, não preciso nem falar. Eu tenho o meu amigo, que é o Fábio Righetti, o Rafael aí. Eu tenho o meu treinador lá da praia, que é o Renato Ribeiro. Porra, o cara fera demais de águas abertas. Porra, o cara sabe tudo de águas abertas, da equipe navegante na praia. Aqui em Nova Iguaçu, eu treino na minha academia Saúde 2000. Eu tenho esses amigos que, pô, quando eu tô cansado no plantão, caraca, eu não vou treinar não. Eu lembro que a bagunça é maneira demais lá na praia. E é um zoando o outro, e um sacaneando o outro, um brincando com o outro. Então, porra, eu tenho que ir lá, nem que seja para não nadar. Eu vou lá pra me divertir. Então, meus amigos, arrume um ambiente bom para fazer uma atividade física e vá. Se aquele ambiente não tá legal, mesmo no esporte que você esteja fazendo, troca o ambiente, mas não desista do esporte. Isso. Vá fazer a sua atividade física e use isso como uma opção de lazer. Assim como você gosta de ir para a praia, você gosta de ir para o mato, você gosta de ir para... Você vai lá, goste de fazer o seu futebol, goste de fazer o seu vôlei, o seu handball, a natação, o seu surf. Faz alguma coisa que lhe dá prazer, mas não deixa de fazer não. Se aquela praia não tá legal, vai em outra. Se aquela academia não tá legal, vai em outra. Se aquela piscina não estiver legal, vai em outra. Mas não deixe de ir. Vamos. É isso aí. Exatamente. E você, Mi, posso te pedir para você nos contemplar aí com a idealizadora, né, do projeto, que é quem mais importa aí pra gente, quem inspirou todo mundo aí a compartilhar. O que você deixa de mensagem pra gente? Então, eu sou repetitiva, porque eu fico repetindo aí, normal. Passando. Todo mundo que entra em contato, eu falo lá a mesma coisa. Gente, olha, eu acho que vocês já falaram tudo mesmo, mas só para complementar, pega de surpresa. Boa, Tinha que ser Babi. Igual o discurso lá no dia do lançamento. Eu falei, meu Deus, eu suave igual uma bica. Michele, sobe aqui no banco. Discurso, eu suave igual uma bica. Mas, assim, primeiramente, eu acho que o que a gente está conseguindo fazer, né? O fato da gente ter conseguido reunir trajetórias... Só a gente sabe como é que foi o nosso caminho aí para escreve daqui, não tá bom. Não é a nossa profissão escrever, eu brinco. Tá maravilhoso, tá? Eu me arrepio mesmo, assim, é maravilhoso ler
São 23 trajetórias. Eu estava aqui, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Eu espero que quem tiver interesse, comprar, o link está lá na bio. Quando lê uma dessas, vai inspirar, pelo menos uma, vai inspirar em alguma coisa. Se não inspirar em iniciar, vai inspirar em se identificar. Porque, assim, cada capítulo que eu vou lendo, eu vou me identificando um pouquinho com cada um de vocês. E é tudo pra mim, eu sou muito suspeita a falar, porque é tão mágico. Porque, assim, eu não conhecia ninguém. O mais próximo, eu acredito, que era o Bruno, a Babi, né? A gente se conheceu Mas o mais próximo, acho que é o Bruno, que foi aluno do Fábio. Então, assim, eu acho que o livro, ele dá o recado por si só. Quando você começa a ler as trajetórias e você se identifica, você fala, cara, é isso que eu preciso. E para mim é disruptivo, porque a gente está fazendo uma coisa que nunca ninguém pensou em fazer, né? Para que o médico vai falar do seu esporte? Não, o médico tem que falar do seu esporte. Ele tem que falar, a gente precisa mostrar. Isso. É claro que não precisa ficar neurótico do Instagram lá postando, a gente não quer se exibir, não é nada disso. A gente quer inspirar, eu recebo direct dos pacientes falando, é a minha doutora, é o meu doutor, com orgulho. Isso é divino, sabe? Porque muitos pacientes seguem o movimento por causa de vocês, né? Por causa da gente. E aí o meu recado é esse, né? Para os colegas, que eu sou meio chata, maçante, falo. Não tem desculpinha. Por exemplo, um residente meu que surfa, que começou a surfar, né? Porque eu pentelhei ele. Ele falou, saudade. Aí postou um TBT numa onda. Eu falei assim, cara... Ele, eu nunca mais surfei. Eu falei assim, surfa? Não, mas não dá. Eu falei, repensa a sua vida profissional. E não precisa parar de trabalhar, nada disso, mas... Tenta fazer o jogo do quebra-cabeça para dar para ir uma vezinha, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas esse prazer, né, que a gente tem com o esporte, esses ensinamentos. Então, o recado é esse, é que todo mundo compre o livro, conheça essas histórias maravilhosas. Porque se inspirem, porque não é para médicos. O nosso recado é para médicos, profissionais da saúde e pacientes, né? A gente está aqui de mãos dadas numa rede de energia, a energia do Os colegas que davam plantão comigo lá em Angra, lá, eles falam que assim, Ivan, você acaba com a minha desculpa de não ter tempo para fazer esporte. Você acaba... Eu ouço isso dos meus pacientes. E dá plantão, cara. Eu não tô nem falando de só praticar um negocinho ali, uma aulinha de spinning, não. Você faz o ultramaratona. Como é que você consegue arrumar nesse meio tempo aí? Arrumar tempo pra treinar pra uma parada de grande desse tamanho. Eu falei, irmão, é só organizar, irmão. Organiza que cabe. Organiza que cabe. Isso aí. Vai dar um jeito aí. Prioridade, né? Coisas. Exatamente, prioridade. A gente tem outras prioridades, as nossas é o esporte e o nosso bem-estar, né? O bem-estar, exatamente. Com certeza. É isso aí. E pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, né? O esporte traz essa saúde. Esse Júlio Pacheco aí, ó. Esse que acabou de entrar agora no finalzinho. Ele é que é o meu treinador, que me conhece há 40 anos. 40 anos. Ele aí, ó, manda. Viu, Júlio? Vai ficar gravado. Que eu conheço ele. Quando eu quis voltar a nadar, eu falei, é com ele que eu tenho que voltar a nadar. E tamo com o Júlio. E ele que me treina para poder fazer essas doideiras aí, essas loucuras aí, todas que eu faço. Júlio, muito obrigado, irmão. Tu é meu, te amo mesmo, tu é o cara. Bonitinho. Obrigada. Não tem problema, Júlio, vai ficar gravado, depois você assiste. Isso aí. Marcou presença. Obrigada gente, você, muito obrigada. Obrigada a de você. coração. Obrigado pelo beijo. Adorei, falei foi muito demais legal. aí tudo, mas, pô, desculpa aí, valeu ótimo. pra caramba. Nada, um bom descanso para vocês. Eu acho que, assim, é uma soma de experiências. Não, com certeza. Eu falo, preço. não tem certo e errado, né? A gente vai, todo mundo aí somando experiências e é isso daí, não tem preço. E alguma coisinha o povo aqui tirou. Não é possível que não tenha se inspirado. Com certeza, não é verdade? com certeza. Então tá bom. Gente,
Um beijo. Boa noite aí, Boa pessoal. noite, Gente, bom Com a gente descanso. aí, só tem a Beijo, agradecer. boa Boa noite noite. a todo mundo que ficou junto aí com a gente aí. Vamos Com lá. certeza. Se você não faz atividade física, Boa faça. noite, galera. Vamos, né? Gente. Só Bora, vem. só vamos. Beijo, tchau. Tchau.